Bom dia a Fábio Oliveira, nossa jornalista, que deu aqui no Metrópolis essa notícia tão triste ontem à noite, finalzinho de domingo aqui, que deixou o Brasil todo tão estarrecido. Fábia, obrigada pela presença virtual aqui no Boletim. Muito bom dia. E é isso, né? Muito rapidamente, você já ficou ali muito atenta que ao longo da semana o quadro da Preta tinha piorado, né? Ao longo de mais uma sessão de quimioterapia e veio essa confirmação ontem, né? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Então, é porque na verdade nem tudo que a gente sabe a gente noticia, né? Eu já vinha monitorando o quadro da Preta desde quarta-feira, que foi quando ela foi fazer uma quimioterapia e ela passou mal. Então já vinha monitorando o quadro da Preta, amigos próximos da Preta já vinham me falando que ela estava piorando, que ela estava piorando. E aí ontem, infelizmente, eu tive que dar essa notícia. Não foi fácil nem para mim, ninguém gosta de dar morte, a verdade é essa. Mas é um fato, não tinha como esconder, e eu acabei sendo a primeira a dar a morte da Preta Gil. Pois é, ela morreu em Nova York, em casa, cercado de amigos, como era Preta. No dia do amigo, isso para mim é muito emblemático, porque a Preta tem essa coisa de amizade, ela realmente era amiga dos amigos dela, né? A Carolina Dickmann estava com ela, que é uma grande amiga. A Carol, ela foi para os Estados Unidos sem saber da piora da Preta. Ela foi porque ela conseguiu uma brecha nas gravações de Vale Tudo e ela foi ver a amiga. E parece uma coisa divina, né? Ela chegou no momento que a Preta mais precisava. Ela retornou ao Brasil ontem, deixou uma mensagem linda, que ela estava retornando sozinha, porque, na verdade, a ideia era que a Carol voltasse com a Preta ontem à noite para o Brasil. Porque, infelizmente, o câncer já tinha se espalhado, foi para o peritônio, que é o mesmo câncer agressivo que matou a Hebe, né, no peritônio. Então, já não tinha mais o que fazer. E a Preta queria voltar para o Brasil, porque a Preta tinha essa consciência. E ela falou para os amigos próximos que acabaram me falando que ela queria morrer no Brasil, até para evitar a burocracia de traslado de corpo. Então ela queria voltar para o Brasil, já que lá os médicos dos Estados Unidos já não tinham mais o que fazer. Então estava programado para ontem à noite ela voltar nessa UTI móvel, né? De avião, ela tinha que voltar numa UTI, mas ela morreu ontem antes que pudesse voltar ao Brasil. E agora começa, né, a preparação do corpo dela para trazer a Preta para ser enterrada no Brasil. Deve demorar, eu ainda não tenho informações sobre enterro, nem nada parecido, porque os Estados Unidos precisa primeiro embalsamar o corpo da Preta para poder trazer. E isso leva tempo, tem que tirar órgãos e para a Preta poder voltar. Além disso, tem a questão do avião, né? Porque tem que ser um avião específico para trazer o corpo da Preta, ou a Preta viria num bagageiro de avião. E aí a ideia não é que Preta venha num bagageiro, que ela venha num avião. Então precisa da disponibilidade desse jato, que é um jato especial para trazer o corpo da Preta. Todo mundo muito triste, há muito tempo eu não vejo uma comoção tão grande em torno da morte de alguma pessoa famosa. Mas a Preta era bem isso, né? Ela era alegria, ela era Nádia, ela tinha uma passagem interessante para falar, uma coisa positiva para falar para alguém. Essa era a Preta, né? Então ela deixa muita. Né? Até quem lidou com ela de forma profissional, como eu, que já entrevistei a Preta algumas vezes, já fui ao show da Preta, que era muito legal. Senti, né, que não era tão próxima. Imagina as pessoas que são realmente amigas da Preta, que conviviam com a Preta, né? Tá todo mundo sentindo muito. Para mim, ela ter ido no Dia da Amizade foi uma coisa divina, assim. Um aviso, ó, você vai no dia do amigo, porque você sempre foi muito amiga dos seus amigos. Sim, é isso, né? A Preta tinha essa felicidade, assim, essa explosão, né, de vida. E é claro que
toda vez que uma pessoa assim, tão viva, tão alegre e tão marcante, né, defendendo essas pessoas todas, seus amigos, que eram muitos, né, e defendendo um montão de causa tão importante, né, ela já surge de uma forma muito arrebatadora, com o Prêt-à-Porter ali na capa, né, nua, e vai seguindo, defendendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sendo uma das primeiras artistas a se definir e dizer, né, se declarar como bissexual. Então ela era realmente essa força da natureza e não tinha como não ser também, porque a madrinha era Gal Costa, veio dessa família de artistas. E falando em família, tem um ponto muito triste dessa história toda, é que Gilberto Gil perde mais um filho jovem, né? Ele que perdeu o Pedro lá atrás, né? Quando a Preta tinha 15 anos e o Pedro tinha 19 anos num acidente de carro. E agora a Preta Gil aos 50 anos e também de uma forma muito trágica, que é essa doença horrorosa, né? A Sandra Gadelha perde os 2 filhos, né? É a Preta, era um da Sandra. Ela deve estar arrasada, assim. O Gilberto, eu sei que teve um pico de pressão, estava sendo atendido em casa. Porque, assim, por mais que ele seja, né, uma pessoa muito evoluída e que, em um determinado momento do tratamento, falou para Preta: se estiver muito pesado para você, se desprende, vai. Ninguém nunca está preparado para a morte, principalmente para a morte de um filho, né? E no caso dele, de mais um filho, né? Eu estava vendo, ontem eu fui dormir super tarde, porque fiquei apurando e vendo o Fantástico, e depois fui ver umas entrevistas da Preta, e a Adrenalina também, eu não consegui dormir antes das 2 da manhã. Então, assim, eu estava vendo uma entrevista da Preta Roda Viva, que ela falava sobre a morte, né? Que ela tinha muito medo da morte, mas depois o Gil foi desconstruindo isso nela.